Que bom você estar presente neste vídeo, seguindo todos os vídeos que nós já chegamos até aqui. Este é o de número 21, ou o antepenúltimo vídeo, para nós tratarmos da carta aos Romanos, entendendo essa tão grande salvação de Cristo Jesus em nossas vidas e essa fé salvadora que a nós é dada. Estamos nessa divisão final, falando sobre a nova obediência, que começou no capítulo 12, verso 1, e vai até o capítulo 15, verso 13. E hoje vamos olhar para o capítulo do número 14, que trata da liberdade cristã. Esse é o nosso foco a partir de agora, então. Então, o tema que liga o capítulo 14 é bem evidente. Está naquilo que nós já vimos nos vídeos anteriores, com relação ao amor. O tema continua sendo o amor, agora com as suas exigências. E aqui Paulo então afirma que o cristão está livre para usar todas as coisas deste mundo. Mas precisamos entender essa liberdade cristã que nós temos, porque aqui nós entramos dentro dessa doutrina que chama a liberdade cristã. É uma doutrina muito preciosa, embora ela seja mal entendida por muitos cristãos. Na verdade, liberdade cristã não é libertinagem, não é você fazer o que você bem entende. Nós temos aqui também alguns preceitos cristãos que nós precisamos estar colocando em nossas vidas e vivendo, sim, de forma livre na face da terra. Essa liberdade ela não afirma que nós temos, então, liberdade de pecar, porque nós já fomos escravos do pecado. Em Cristo Jesus nós já fomos libertos do pecado, somos livres, mas somos livres para o quê? Para gozar tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Ele viu que era bom para as nossas vidas. Então, para o cristão, tudo serve, tanto na comida, que diz o verso 2 e 3, o verso 6, o verso 17, o verso 20 e o verso 21 desse capítulo 14. Tudo serve para a comida. Ele pode também beber vinho, verso 17, verso 20, aqui diz sobre bebida. Para ele todos os dias são iguais, os versos 5 e 6 desse capítulo 14. E todas as coisas, na verdade, são limpas. O capítulo 14, verso 20, é aquilo que Cristo já havia mostrado em Mateus, capítulo 15, do verso 1 até o verso 20. Então, olhando para o capítulo 14, esse capítulo nos ensina que, a respeito do uso das coisas deste mundo, não do mundanismo, mundo criado por Deus e que ele viu que era bom, o cristão tem liberdade. Mas depende de como a pessoa crê. Não vamos esquecer que nós estamos tratando aqui sobre a fé, nesse livro. Esse livro tem como base a fé salvadora, ou viver a fé. A liberdade cristã, então, Paulo vai falar que baseia-se na fé de cada cristão. E quando fala-se baseia na vida de cada cristão, nós temos que entender o amor aqui que nós temos de uns para com os outros nessa relação, nessa prática da liberdade que nós vivemos. Se o cristão goza desta liberdade ou não, aí depende da sua fé. É o que diz o verso 14, verso 2 e o verso 5, o verso 14, o verso 22 e 23. A liberdade está, mas alguns podem entender que não para a sua vida aquilo serve. Então, nós temos que saber viver essa vida em comum de uns para com os outros na esfera cristã. Esta fé, então, o quê? Quando o cristão goza desta liberdade ou não goza dessa liberdade, dependendo da sua fé, essa fé é esclarecida e ela tem como base o seu conhecimento. O forte, é aí que Paulo começa a trabalhar a questão do forte e do fraco, não no sentido de força mesmo, física ou coisa dessa maneira, mas em relação ao desenvolvimento da fé de cada um. O forte na fé, segundo Paulo, ele diz que sabe que o único Deus criou todas as coisas, Deus criou tudo, que Cristo é o Senhor de tudo, que Paulo escreve lá em Tito, capítulo 1, verso 15, que a sua redenção abrange também tudo. A carta de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 3, verso 21 a 23, quando Paulo está falando ali sobre viver vida espiritual ou vida
natural e não viver a vida carnal, né? Ele vem colocar essas questões na nossa vida. Lembrando que vida carnal é aquele que vive partes daquilo que Deus quer e vive fora outras partes daquilo que Deus quer. E essa carnalidade não serve para a vida espiritual. Isso que está lá em 1 Coríntios capítulo 3. Paulo vai falar então que a fé ela é esclarecida por quê? Porque ela se alimenta da palavra. A questão aqui é a palavra. Como que a palavra adentrou em meu coração? Como a palavra adentrou no seu coração? Posso interpretar essa palavra no meu coração de uma forma, você pode interpretar de outra forma. Mas, mesmo assim, quando Paulo está falando que nessa liberdade cristã, não está falando de entendimento teológico meramente, ele fala de uma liberdade cristã. Se eu penso que eu, como cristão, eu posso viver desta forma, que eu não vou ferir a palavra de Deus, e você pensa o contrário, nós temos que fazer o quê? Nós temos que olhar que o amor que está em nós, que deve reger todas as coisas, nesse sentido. Então, quando ele fala de uma fé esclarecedora, porque ela se alimenta da palavra, à luz da palavra, então, esse sabe que tem liberdade de usar as coisas deste mundo. Usar as coisas desse mundo não de forma mundana. Por isso que ele recebe, então, todas as coisas, de que forma? Em fé e gratidão. Aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 4, os 5 primeiros versos. Mas, o cristão cuja fé é esclarecedora sabe também que ele tem liberdade de fazer o quê? De não usar as coisas desse mundo, mesmo que as coisas desse mundo para ele seja boa. Isso que nós olhamos. Ele tem a liberdade de usar porque ele sabe que todas as coisas é boa, usar de forma cristã. Ele tem também essa liberdade de não usar essas mesmas coisas. Que o que mais importa, então, para esse não é as coisas deste mundo, mas ser nova criação em Cristo. A nova criatura em Cristo é que se faz necessário nas nossas vidas. Paulo escreve isso em Gálatas 6, versos 14 e 15. Então, o que Paulo está querendo trazer aqui com relação a essa questão de forte e fraco no sentido de fé? Paulo diz que a fé que você tenha para você perante o Senhor. Capítulo 14, verso 22. A fé que você tenha para você perante o Senhor. É aquilo que Paulo escreve em Coríntios quando ele fala que tudo seja feito para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazer isso para a glória de Deus. Então tem que estar perante o Senhor. Nós vivemos para o Senhor, não tem como ser diferente. E quem vai julgar todos os homens também é Deus. E é isso que Paulo traz do verso 6 ao verso de número 12 desse capítulo 14. A questão é, quero ter a bênção de Deus? A bênção de Deus consiste em olhar para todas as coisas deste mundo, mas na liberdade que temos diante de Deus, vivê-la. Capítulo 14, verso 17. Essa é a questão. Se usamos ou deixamos de usar, é para Deus que fazemos. O juízo pertence a Ele. É isso que Paulo vai trazer para nós como orientação nessa doutrina da liberdade cristã. Sabendo disso, então, o forte não despreza o fraco e nem o julga. Não há como julgar uns aos outros nesse sentido. Verso 3, verso 4 do capítulo 14. Por quê? O que mais determina se usamos ou não usamos o que deve ser? A nossa vida precisa ser pautada pelo amor. Essa é a questão daquilo que nós já vimos nos vídeos anteriores. O amor exige que nada façamos que possa escandalizar um irmão. Verso 13, verso 15 e verso 21. Aquilo mesmo que Jesus já dizia nos evangelhos, ele fala lá que ai daquele que traz escândalo. Melhor que não tivesse nem nascido. Por quê? Nós não podemos trazer escândalos entre nós, no sentido de vida cristã. O amor mostra que o reino de Deus não consiste em brigas sobre uso ou não de comida, uso ou não de bebida. Mas o amor, ele mostra que o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria, vindo do Espírito Santo em nossas vidas. Capítulo 14, verso 17. Então,
A questão prática é esta: se você ama seu irmão em Cristo, você vai pensar que ele tem boa vontade. Verso 5 e verso 6. Pois o amor preocupa-se em edificar os irmãos. Verso de número 19. Sendo esta o quê? Essa edificação e essa vida comum que nós temos de uns para com os outros é obra de Deus. Verso de número 20, no qual o quê? Por essa obra também que Cristo morreu. Verso de número 15, para que nós possamos viver essa irmandade em amor. Então, o amor, fechando essa questão, que se manifesta na igreja, ele evita que os de fora falem mal do Evangelho de Cristo. Verso 16. E sim, o Evangelho ganha a sua aprovação. Verso 18. Mas, se o uso de certas coisas escandalizar o meu irmão, escandalizar um irmão, cuja fé ainda não é esclarecida, não está ainda esclarecida, melhor não fazê-lo, melhor não usá-lo. Por quê? Meu irmão vale muito mais do que qualquer coisa, muito mais do que a vida de liberdade que eu tenho em tudo aquilo que é bom que Deus me oferece. Mas eu preciso olhar para o meu irmão. E olhando para o meu irmão, eu preciso me guardar em amor na vida dele. É dessa forma que Paulo, então, vem tratar para nós essa questão sobre a liberdade cristã no capítulo 14. De forma bem resumida, a gente pode entender isso daí. Podemos olhar lá para Gálatas capítulo 5, que Paulo vai tratar desse assunto também. Tá? Por isso, essa nova obediência. Precisamos obedecer os parâmetros divinos, né, na nossa vida e viver esses parâmetros divinos também na vida do outro. Ok? Próximo vídeo, o penúltimo vídeo que nós temos agora, que vamos falar, o vídeo do número 22, vai mostrar que o exemplo de tudo isso é Cristo. Cristo é o exemplo para as nossas vidas, que está no capítulo 15, do verso 1 até o verso de número 13, para você já estar olhando para ele e depois adentrando no próximo vídeo. É o exemplo de Cristo e o louvor que se dá ao Senhor. Nessa prática que nós vivemos, disso que está no capítulo 14, da liberdade cristã, mas vivendo o quê? Essa liberdade de tudo que é bom, é o bom de Deus, não é o bom do mundanismo, e tudo que é bom de Deus na nossa vida, de forma esclarecedora, podemos vivê-lo para a glória do Senhor, tudo que façamos, quer comamos ou bebemos, tem que ser para a glória do Senhor, mas se isso vai afetar a vida da fé de meu irmão, que não é a mesma proporção da fé que eu vivo, o que eu faço? Eu me guardo, por amor a meu irmão, olhando para a fé do mesmo, para que nós possamos compreender juntos como nós vivemos essa liberdade cristã. Isso é o que trata então o capítulo 14, trazendo agora no capítulo 15 o exemplo é Cristo, e o louvor ao Senhor em tudo aquilo que nós vivemos e fazemos em Cristo Jesus. Espero você no próximo vídeo, o penúltimo vídeo, depois nós chegaremos na conclusão final. Até lá, que Deus te abençoe e prossigamos no conhecimento da palavra do Senhor para o nosso crescimento e também para a nossa vida de relacionamento cristão de uns para com os outros. Deus te abençoe e forte abraço em Cristo Jesus.